Ainda na carta do Q2 da Crescent, vocês mencionam que o mercado acionário está mais caro hoje do que durante o período de 1929 e de 2000. Quais os motivos disso para quem está nos ouvindo e talvez não façam uma análise tão detalhada assim? Eu gostei da pergunta. Olha, tem várias formas que a gente olha. Uma delas seria, por exemplo, você olhar o mercado com uma coisa que o Buffett gosta bastante, né, o mercado de trabalho, desculpa, o valor do mercado hoje daqui dos Estados Unidos, né, o market cap de todas as empresas, agregar e dividir pelo PIB dos Estados Unidos. Isso, sem dúvida, já mostra que a gente está em níveis históricos acima, principalmente antes de 1929, da queda, e também da bolha de 2000. Eu acho que, assim, na parte de fundamentos e métricas que a gente acaba utilizando para olhar, existem várias formas. Se você olhar, né, a parte do preço com relação às vendas, você vê também esse problema. A parte de preço com relação ao lucro atual, não era tanto, agora, depois da pandemia, sem dúvida, isso se tornou um problema já. Alguns índices já estão bem acima do que estavam, por exemplo, antes da bolha, bem no momento da bolha de 2000. Agora, de uma certa forma, o que a gente está vendo também é meio único, né? Na parte de desequilíbrio de crédito que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos, é uma coisa que a gente não vê há muito tempo, né? Então, por exemplo, em 1929, essa quantidade de dívida que a gente tem hoje aqui nos Estados Unidos, sem dúvida não era tanto o caso, afinal, havia até mesmo um laço com o dólar e o ouro. E esse tipo de política monetária que a gente está vendo também é uma coisa que mudou bastante desde dos anos passados. Vocês sabiam que a taxa de juros, por exemplo, aqui dos Estados Unidos, ela era atrelada à escassez do ouro. Se havia muita escassez do ouro, a taxa de juros subia. E se havia pouca, né, se havia abundância, né, de ouro e prata em geral, o que acontecia é que a taxa de juros caía. Imagina se isso fosse, se esse seria aí, né, a métrica, não estou falando que deveria ser, mas se fosse, a taxa de juros estaria muito acima do que está hoje. Então, eu só estou querendo mostrar formas diferentes de você acabar, né, deixando uma certa disciplina, né, principalmente fiscal, que eu acho que né, a gente vem perdendo há muito tempo aqui nos Estados Unidos, principalmente. Na parte de ativos, né, uma coisa que eu acho que me pegou de surpresa, que eu realmente estava completamente errado, e não sei se estarei errado por muito mais tempo, mas que eu não imaginava que tomaria uma depressão praticamente, que a gente viu em termos de números econômicos aqui nos Estados Unidos, depressão no mercado de trabalho, principalmente, uma coisa que a gente nunca viu na história, né, esse tipo de número que a gente já vê de desemprego. Então, uma coisa que eu não acreditava era principalmente o preço de imóveis. Aqui em Denver, por exemplo, a gente está vendo preços de imóveis subindo um absurdo. Né? Quem diria que ia levar uma pandemia e uma recessão para as pessoas comprarem casa? Eu nunca que eu conseguiria prever esse tipo de impacto na economia. Mas, sem dúvida, é o que a gente vem vendo já há um tempo. Preços de carros, a gente está vendo subir um absurdo. Não é por causa de compras ou vendas. Na verdade, isso tem a ver com problemas mais técnicos, falta de oferta. Enfim, tem várias situações ocorrendo na economia hoje que são interessantes. Uma forma que eu acho interessante de olhar o mercado em geral de ações aqui nos Estados Unidos, pouquíssimas pessoas olham, é olhar versus a oferta monetária. Afinal, querendo ou não, o mercado acionário ele é uma forma de você se proteger com relação à inflação, né? Com relação à desvalorização cambial. Então, se você olhar o preço, por exemplo, do S&P 500, né, adicionando os retornos de dividendos e tudo mais, durante a história, com relação ao índice de oferta monetária, você vê também que a gente atingiu os níveis, né, históricos da bolha de 2000, né, e seria outro ativo que já está extremamente caro com relação a essa expansão monetária que a gente tem visto até o momento. Então, eu acho que o que vem ocorrendo, na verdade, foram anos e décadas, né, no qual metais preciosos perderam seu espaço como ativos, né, como formas de ativos de alternativas de investimentos em geral. Quando você conversa aqui nos Estados Unidos, você vai falar com um conselheiro financeiro, muito provavelmente ele vai te falar para você comprar uma parte em renda fixa e outra parte em ou renda variável, ou também uma outra parte em ações. Ninguém fala de ouro e prata aqui nos Estados Unidos. E isso vai mudar muito, na minha opinião, nos próximos anos. Uma coisa que existia nos anos 70, existia nos anos 80 e se perdeu aí nas últimas décadas.